Olá, bem-vindo ao treinamento do artigo científico na área de medicina. Primeiro, muito obrigado pela participação nessa iniciativa. Meu nome é José Belém, eu sou mestrando do Programa de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês do Departamento de Letras Modernas da Universidade de São Paulo. Também trabalho no Hospital Israelita Albert Einstein como tradutor, atuando com Einstein e dando suporte aos pesquisadores e funcionários e alunos da instituição em termos de escrita. E a minha orientação nesse trabalho, né, que o foco é escrita acadêmica na área médica, a minha orientação é a professora doutora, minha orientadora é a professora doutora Marília Mendes Ferreira, que coordena o Laboratório de Letramento Acadêmico da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade. E só para contextualizar, esse laboratório oferece o serviço de suporte para os pesquisadores, alunos de graduação e docentes da universidade que queiram publicar e também produzir outros tipos de materiais, né, com o objetivo de comunicação acadêmica. Eu queria começar falando dos benefícios desse treinamento. E eu acho que eu tentei resumir os três principais, porque provavelmente cada um vai ter essa decisão, vai conseguir perceber qual o benefício disso para a sua vida de escrita acadêmica. E eu coloquei esses três, que o primeiro seria dispor de subsídios teóricos sobre a escrita de artigos científicos para publicação internacional. Então nós vamos discutir alguns autores aqui que estudam a escrita nessa perspectiva, né, científica. Também reconhecer, né, e classificar os movimentos que estruturam esses artigos científicos. Nós vamos passar por todos essas classificações e esses movimentos, né, que estão aqui, que eu vou explicar mais para frente o que são os movimentos. E também um ponto super importante é que nós vamos refletir sobre a estrutura e as convenções do artigo científico, né, na área de medicina, tanto em inglês quanto em português. Nós vamos fazer essa comparação. Só para contextualizar, os objetivos da minha pesquisa basicamente, não estão todos aqui, os específicos, etc., mas para vocês terem uma visão geral, identificar os movimentos retóricos, que eu também vou explicar, utilizados em artigos originais publicados em um periódico brasileiro e comparar com os movimentos e observar se esses movimentos se relacionam com o periódico americano. Nesse ponto, eu acho importante eu ressaltar que os dois periódicos que nós vamos analisar, um é a Mayo Clinic Procedures e a Einstein em São Paulo. Ambos publicados por hospitais de grande porte, a Mayo pela Mayo Clinic, que todos vocês devem conhecer, e a Einstein em São Paulo pelo Hospital Israelita Albert Einstein, que também deve ser do conhecimento de todos. O segundo objetivo seria identificar as características culturais e observar se em inglês e português há diferença. Eu coloquei pequena cultura, comunidade médica, porque existem conceitos de grandes culturas e pequenas culturas, e a comunidade médica ela se posiciona dentro de uma cultura maior, que seria a cultura de profissionais ou de acadêmicos, e também até a cultura brasileira, digamos, ou a cultura, ou se nós
colocar na perspectiva da revista internacional, seria a mesma divisão. E aqui um comic, só para exemplificar qual o ciclo da pesquisa, né? Que é ler, escrever, tomar muito café e repetir o processo. Acho que todos vocês, como pesquisadores, devem ter essa percepção. Começando a falar do artigo, existem duas classificações que significam a mesma coisa, que é o INRAD ou INRAD. E o significado é Introduction, Method, Results and Discussion. O A da segunda sigla é só um AND, né? Então, Results and Discussion. Então, esse é mais o IMRD, é o que nós utilizamos dentro da perspectiva teórica que eu estou utilizando, por isso que eu coloquei esses dois. Mas provavelmente a maioria, ou não sei, devem conhecer o segundo, que ele é mais comum. E uma coisa que todos sabem, né, é que estão familiarizados com esse formato, provavelmente, mas o que nós vamos tentar investigar nesse treinamento é que existe uma organização interna em cada uma dessas sessões do artigo. E nem todos os pesquisadores estão a par disso. Às vezes as pessoas contam com suporte de manuais de escrita ou de diretrizes que alguém já indicou, mas em geral essas diretrizes, esses manuais, eles são muito baseados em experiências e muito pouco baseados em textos, em questões mais de observar como o texto funciona, digamos assim, né? Ver o material em si. Em geral, são esses manuais de escrita, eles citam conceitos bastante gerais e não dão muitas instruções específicas de como você deve fazer para atingi-los. Então, observar essa organização, essa ordem interna é bastante produtiva do ponto de vista de aprender um pouco mais como que se faz. Aqui são as principais referências dessa apresentação, que é o Genre Analysis e o Research Genres, que são livros publicados pelo John Swales, que é um pesquisador de Michigan. Ele é uma dos grandes, digamos, referências dentro da área de explorar essas organizações internas dos artigos. Ele que foi o precursor dessas análises. Então, ele está bastante relacionado ao que eu vou falar hoje, e também que vai ser o nosso, digamos, nosso guia, é esse artigo do Kevin Noble, intitulado The Medical Research Paper, Structuring and Functions. Esse artigo foi publicado em 1997, e ele analisou especificamente o artigo médico partindo das perspectivas dos modelos propostos pelo John Swales. Os livros do John Swales, né, eles foram publicados em 1990 e 2004, respectivamente, na ordem que vocês veem. Então, para começar, eu queria definir o que é o termo movimento. Então, o termo movimento, ele seria um segmento, né, textual
que inclui algumas características linguísticas. E essas características, elas são de cunho lexicais, né, ou vocabulários, né, ou de enunciativo, né, ou de exposição ou narração, ou de elocutionary forces, que seria ligado ao ato de falar, ou ato de escrever também, nesse caso, mas as forças que influenciam, né, ou que afirmam algo, ou que sugerem, ou que prometem alguma coisa. Seria esses atos discursivos. E essas características, né, linguísticas, elas dão uniformidade, né, a esse segmento textual e orientam, né, e sinalizam o conteúdo do que vai ser abordado no discurso, né. Essa definição do novo, né, então o movimento é um segmento textual que tem um objetivo comunicativo. E movimento retórico, né, o que significa, né? Um movimento retórico, ele é um bloco de texto, né, que o Swales ele coloca como unidade discursiva, né, seria um bloco de texto que tem uma função comunicativa, né? O que é função comunicativa? É o objetivo de descrever, de relatar ou de avaliar informações e dados, né? E também esse bloco de texto, ele está, né, nesse movimento retórico, ele sempre está, ele tem que ser coerente com o discurso, com o objetivo, né? Ou seja, o discurso é para além, né? Então, essas formas de comunicarem têm que levar em consideração isso, né? Ou é um texto mais técnico, né? Ou é um texto mais assertivo ou não, né? E aqui ele coloca que seria um bloco de texto oral ou escrito. No caso, nós vamos ver os movimentos retóricos, né, na escrita. Então, né, resumindo, o movimento retórico é um bloco de texto com o objetivo de relatar ou avaliar alguma informação e que sempre tem o objetivo, algum público-alvo, né? Seja leigo ou técnico, e a informação a ser passada, ela sempre tem, ou ela é mais assertiva, né, ou não, né, ou pode ser subjetiva. Só para exemplificar, esses foram os movimentos que o Swales primeiro sugeriu para o estabelecimento de uma introdução. O Swales aí começou estudando a introdução de diversos artigos e eu vou mostrá-los em português, que foi traduzido pela Malta Roth, uma pesquisadora brasileira, em 1998. E, basicamente, o primeiro movimento, que seria, né, qual esse segmento textual que aparece numa introdução, é estabelecer o território, né? Então, como é que se faz isso? Por alguns passos. Então, ele definiu que existe um movimento principal e os passos que compõem esse movimento. Então, o primeiro passo seria estabelecer a importância da pesquisa, o segundo, fazer generalizações, e o terceiro, revisar a literatura. Após isso, ele observou que há um movimento, então, outro movimento, né? Como é que define-se que um movimento ele está presente? O Swales definiu que quando, na análise dele, a partir de 50% dos artigos mostravam a mesma informação, ele sugeriu que era um movimento, né? Então, na introdução. Então, o segundo seria estabelecer um nicho, né? E como que os passos para isso, né? Contra-argumentar ou indicar lacunas no conhecimento estabelecido.
Ou também o terceiro passo seria provocar questionamentos, e o último, né, seria continuar a tradição. Essa continuar a tradição seria expandir o que já é sabido de um assunto. O movimento 3, que viria ainda como eu já falei na introdução, seria ocupar esse nicho, né? Então, delinear os objetivos da pesquisa, apresentar a pesquisa, apresentar os principais resultados e indicar a estrutura do artigo. Então, baseado nisso, o que eu já falei, mas a função comunicativa, né, de um artigo científico, primeiro, voltando ao conceito de função comunicativa, seria estabelecer e difundir o conhecimento, né? Nesse ponto, tendo já conhecido essa abordagem dos Swales, agora nós vamos diretamente para a abordagem do Noble, que é o que nos interessa, que é o que fala sobre os artigos de medicina. O Noble, a partir do modelo dos Swales, ele avaliou cerca de 15 artigos publicados no British Medical Journal, no JAMA, no Lancet e também no New England Journal of Medicine. E a partir dessa análise dele, ele observou que os artigos da área médica, eles incluem 11 movimentos. Desses 11 movimentos, alguns deles têm passos, também assim como o Swales estabeleceu. Então, como vocês podem observar, nós temos 11 movimentos e alguns deles têm 1, 2 passos, outros têm 3, 4 e até 5 passos, como na discussão. Então, nós vamos analisar e eu vou tentar explicar de alguma forma como identificar esses movimentos em um artigo, né? Então, começando pela introdução, esses movimentos, eles são obrigatórios e opcionais. Os opcionais são aqueles que aconteceram em menos de 50% da amostra analisada. E os obrigatórios são aqueles que aconteceram em mais de 50% da amostra analisada. Então, o primeiro movimento, segundo o Noble, ele começa dando detalhes do que já é conhecido sobre o assunto, em que será abordado, que será estudado. Né? Mas nem todos os artigos começam assim. Então, ele classificou esse primeiro movimento como opcional. O segundo movimento seria conduzir uma revisão, né, uma síntese, né, dos estudos que já foram publicados na área. Só que esse passo, ele acontece muito comumente, então ele classificou como obrigatório. O terceiro movimento, introduzir novo estudo, a nova pesquisa, né, por meio do estabelecimento dos objetivos da pesquisa, né, o que essa pesquisa, essa nova pesquisa vai trazer para a área que ele se insere, né, que o estudo se insere. O quarto movimento, ele está já relacionados aos métodos, né, os 3 primeiros, a introdução. E o primeiro movimento dos métodos seria identificar a fonte dos dados e a metodologia que vai ser adotada para coletar esses dados. E é também um movimento obrigatório. O quarto seria discutir os métodos adotados na análise
dos dados, que também é obrigatório, e o sexto, discutir os procedimentos analíticos e estatísticos adotados para a análise dos dados, se houver algum. Então, nem todos os estudos usam análises estatísticas, portanto, esse movimento ele é opcional. O sétimo movimento ele já é parte dos resultados e ele começa com esse item obrigatório discutindo os resultados que são consistentes com o objetivo do estudo. Após, mas como opcional, alguns artigos discutem os resultados dizendo quais seriam as expectativas de que dos resultados, né? Então, baseado nas hipóteses, né, que o pesquisador incluiu. Aqui eu tenho um erro essa discussão aí está errada no slide, tá? Me desculpem. Mas o próximo passo, o nono e o décimo, os próximos, nono, décimo e o 11º, estão relacionados à discussão. Então, a discussão, ela inclui 3 movimentos principais e que são todos obrigatórios. O primeiro seria discutir os principais resultados e a significância deles. O 10º, né, seria explicar e justificar os resultados e as abordagens adotadas para atingir esses resultados. E por último, o 11º seria promover, né, ou disponibilizar uma conclusão e indicar as implicações da pesquisa. Bom, nós vamos começar pela introdução, mas eu vou gravar isso num próximo vídeo. Então, até agora, né, o que nós vimos foi uma questão mais teórica, né, de como qual é o objetivo da pesquisa, o objetivo dessa análise, e eu estou à disposição caso vocês tenham alguma pergunta. Mas nos vemos no próximo vídeo relacionado à introdução e as próximas partes do artigo. Até logo.